Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a este nosso novo dia, este nosso novo encontro. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como que eu faço, como que você pode fazer para que você fique mais desperto durante o seu dia a dia. Como que você faz para se estabilizar durante a sua vida diária? Esse vídeo surgiu baseado num interesse, né, aqui de um dos nossos colegas de canal. O Marcelo mandou um comentário pedindo para falar um pouquinho mais sobre como que é a rotina, né, como que faz para conseguir ficar desperto durante o dia a dia, quais são as práticas, dicas de práticas. Então vou falar um pouquinho sobre como que eu vejo a espiritualidade no dia a dia da vida. Primeiro, que a coisa mais difícil para as pessoas que estão na espiritualidade, no caminho espiritual, é se estabilizar, porque despertar é uma coisa que acontece às vezes com muitas pessoas. A própria iluminação, que é essa coisa super desejada pelos buscadores espirituais, a própria iluminação também é uma coisa muito fácil, né? Por que a iluminação é fácil? Porque você já é a consciência, você já é a sua essência, você nunca deixou de ser. Você é ela mesmo quando você não percebe, você é ela mesmo quando você está inconsciente, quando você está inconsciente. Mesmo quando você está lá xingando alguém, a consciência está ali no plano de fundo, observando plenamente toda aquela situação. Então, é claro que esse assunto pode ser tópico para outro vídeo, sobre essa questão da iluminação, do despertar. Como assim, Willy? Eu já sou iluminado, eu já sou iluminado. É, Primeiro, né, como o Rupert fala, não existe uma pessoa que se ilumina. É a consciência que é auto-iluminada. Se uma pessoa chega e fala, eu me iluminei, com certeza é, é o ego ali se apropriando de uma realização, se apropriando de uma experiência. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas, alguns exemplos, algumas práticas, algumas orientações sobre como que faz para você se estabilizar mais nessa consciência, nesse viver, nesse nessa vida que a gente vive, que é tão às vezes caótica, nessa vida que é tão movimentada, né? Muitas vezes parece que o despertar e a vida espiritual, elas são separadas da vida mundana, né? Às vezes parece, porque é muito difícil para a maioria das pessoas de viver a vida espiritual, a vida desperta na vida mundana. É por isso que muitas pessoas às vezes optam por sair da cidade grande, ou até mesmo parar com um trabalho normal. Muitas pessoas que entram na espiritualidade, isso é bem curioso, elas abandonam o trabalho delas porque às vezes elas não conseguem mais se adaptar. Elas às vezes vão querer trabalhar na espiritualidade, como terapia, etc. E eu não estou dizendo que isso é errado. Não é uma coisa que eu sempre recomendo. Eu recomendo as pessoas a tentar viver o estado de consciência no trabalho diário delas. Se em algum momento, naturalmente, você se aproximar naturalmente de uma terapia, de algum trabalho relacionado ao bem-estar da alma, você pode fazer isso. Só que eu não recomendo, pelo menos no início, você abandonar o seu trabalho, porque terapia e espiritualidade nem sempre dá dinheiro, né? Principalmente quando você não tem público. Então eu recomendo para as pessoas, fica ali no seu trabalho, né? Para você ter a sua renda mensal, e depois você
conforme você for evoluindo aí no seu trabalho espiritual, daí você pode abandonar o seu trabalho, o seu outro trabalho. Mas eu só não concordo quando a pessoa ela quer trabalhar na área da espiritualidade para encontrar sentido na vida dela. Isso daí, na minha visão, é algo que é o ego buscando preenchimento, tipo, nossa, eu não vejo sentido no meu trabalho, ou eu não vejo sentido na minha vida, a não ser que eu esteja ajudando as pessoas. Tá errado? Você tem que ver sentido na sua vida, mesmo sem ajudar ninguém. Você tem que ver sentido na sua vida sentado na sua privada. Você tem que ver sentido na sua vida lavando a louça. Você tem que ver sentido na sua vida estendendo as roupas. Você tem que ver sentido na sua vida pegando o ônibus para ir para o seu trabalho normal. Porque se você acha que o sentido da vida está em ajudar os outros, então todo mundo está fadado a virar terapeuta ou um guru. Mas não é isso. Para mim, existem às vezes mais pessoas despertas que não estão trabalhando na espiritualidade do que estão. Muitas pessoas que estão trabalhando na espiritualidade, de fato, estão menos conscientes do que pessoas que não estão trabalhando na espiritualidade. Então, para mim, a gente nunca deve buscar trabalhar em certa área, digamos, espiritualidade, para encontrar sentido na vida. Não, o sentido tem que estar em você. O sentido tem que estar em mim aqui, sentado nessa poltrona, sem ter que depender de absolutamente nada. Né? E daí, se eu tenho sentido em mim, no caso, quando eu realizo a consciência, automaticamente você vive no sentido, porque o sentido está na consciência. Quando você está na consciência, não há mais vazio. Quando você percebe-se como sendo consciência, consequentemente você não se sente mais vazio. Então você não busca mais trabalho, você não busca mais preenchimento no externo. Por exemplo, o meu trabalho espiritual, né? Eu tenho 2 trabalhos atualmente. E o trabalho espiritual que eu faço, os retiros, né? Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, os retiros que eu faço já faz uns 4, 5 anos aqui no Brasil, eu não encontro nenhum sentido ali. O meu ego, ele não é engrandecido pelo trabalho espiritual, eu não ganho nada. Eu sempre comento isso, que se o meu ego pudesse escolher algo, ele escolheria não estar nessa área espiritual, porque é relativamente desafiador viver esse caminho, né? Esse caminho de estar ali, né, compartilhando e etc. Mas esse daí pode ser um assunto para outro tópico, outro vídeo. Então, eu não encontro sentido aqui neste trabalho espiritual. Por quê? Porque o sentido já está em mim. E isso quer dizer o quê? Onde é que quer que eu vá, o sentido estará lá porque ele está em mim. Se eu for fazer hambúrguer no McDonald's, o sentido estará lá. Se eu for cortar a grama do vizinho, o sentido estará lá. Entende? Então, se você vê uma pessoa que sente que o sentido dela vem da espiritualidade, até mesmo pode ser perigoso, porque a pessoa não está ali, talvez, de forma pura, ela está ali com interesses egóicos. Né? Por que é perigoso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acabei entrando em outro tópico, mas eu vou dar um exemplo. Né? Tem esse guru brasileiro, né, que eu não vou citar o nome dele, mas talvez seja o guru mais conhecido que teve nos últimos tempos. Eu não vou citar o nome dele. E daí eu vi uma entrevista dele com o Pedro Bial, e daí ele fala assim, nossa, na minha casa, todos nós, desde adolescentes, a gente brigava e competia para ver quem seria mais esperto, ou quem iria se iluminar primeiro. Isso é perigoso, né? Quando você percebe que a pessoa o ego dela está ali no jogo, o ego dela quer participar, e daí ali, o que acontece? Essa pessoa que tinha esses desejos egóicos, ela acabou se corrompendo, né? E daí aconteceu todos os
casos aí nos últimos anos que a gente viu, e daí essa pessoa deixou de ser guru, e daí agora ela virou um professor espiritual. Então você percebe que é perigoso. E eu falo isso, não estou julgando essa pessoa, mas por quê? Porque é perigoso nós querermos algo. Tipo, eu quero ser um guru, eu quero ser isso, eu preciso disso para ter sentido na minha vida. Isso é perigoso. Né? Eu preciso disso para me sentir melhor, para me sentir mais feliz, para sentir que a minha vida faz sentido, para me sentir engrandecido, para, sabe? Daí você percebe, ali está o ego, porque a consciência, ela é autossuficiente, ela não precisa de nada para fazer ela ser maior e nem menor. Nada tem o poder de fazer a consciência ser maior e nem menor. Isso é uma coisa que tem num livro do Ramana Maharshi, que é falado assim, que uma pessoa realizada, ela não é afetada nem pelo elogio e nem pela ofensa, porque a consciência literalmente não se importa, ela não tem essa autoestima para bem ou para pior. A consciência apenas está nela mesma, além de todas essas coisas. Bom, mas enfim, eu falei talvez uns 10 minutos aqui sobre um assunto secundário, mas vamos entrar sobre o assunto da estabilização na vida diária, né? Eu gosto muito, principalmente nos últimos anos, de me mostrar o quão humano eu sou, porque as pessoas, elas criam um estereótipo da pessoa iluminada, estereótipo de como uma pessoa iluminada deve ser. E daí as pessoas pensam, nossa, uma pessoa iluminada não come carne, ela não vê seriado, ela não vê filme, ela não se diverte, ela não bebe. E daí tem todas essas ideias que as pessoas criam, e daí às vezes a gente nem sabe o que essa pessoa faz na vida dela, né? Mas eu vou trazer um exemplo do Adyashanti. O Adyashanti é esse professor espiritual lá dos Estados Unidos, que ele tem cerca de 60 e poucos anos, e daí ele também gosta de expressar o quão humano ele é. E daí ele fala, às vezes eu vou lá comer um cachorro-quente, e daí eu gosto de ver um seriado, às vezes eu fico na TV vendo TV, e daí ele fala assim, se vocês soubessem como que é a minha vida pessoal, vocês não iriam querer ter ela, de tão entediante que a minha vida é. Isso ele fala. Então, eu também gosto de mostrar para as pessoas, né, para as pessoas que estão nos meus retiros, de que a espiritualidade é totalmente compatível com a vida diária, é totalmente compatível com o esporte, com um trabalho comum, é compatível com relacionamento, se você quiser ter, é compatível com, sei lá, beber um copo de vinho, se você quiser. Eu, particularmente, não estou bebendo, mas é compatível. O Eckhart Tolle gosta de beber uma taça de vinho por dia, ou sei lá como é que ele está fazendo atualmente, ele toma café. Eu gosto de mostrar para as pessoas que é compatível, porque às vezes as pessoas vão encontrar gurus, que nem, por exemplo, sei lá, o Moji, e não é uma crítica, né? Mas ele vive lá sendo servido por pessoas. Ele é servido, ele não vive uma vida normal como nós. Ele viveu, mas não vive mais. Com certeza ele faz coisas normais, mas eu digo, ele vive no monastério, lá no ashram dele. Então, não é uma vida tão normal quanto a nossa. Aqui, a gente tem que pegar ônibus, tem que pegar metrô, tem que, talvez, ter um trabalho normal para poder pagar as contas de casa, né? Enfim, com certeza o Moji também faz coisas normais. Isso não é... A questão é que eu, particularmente, quando eu comecei a descobrir os professores, as professoras, eu sempre me identifiquei muito com professores que viviam uma vida normal. Né? Foi assim que eu me identifiquei com a Adyashanti, com o Rupert Spira, né? Ambos são casados, o Rupert tem filho de 17, 18 anos. Ambos, né? O Adyashanti, ele gosta de fazer trilha, de escalar montanha, de acampar,
E isso é muito legal, sabe? Porque você vê a humanidade ali. Porque para mim, uma espiritualidade que não está compatível com a nossa vida diária não é uma espiritualidade completa, né? Uma espiritualidade onde é que você tem que ir morar numa ecovila ou morar na montanha, excluído de todo mundo, ainda não é uma espiritualidade completa. Agora, não estou dizendo que você não pode morar numa ecovila, não estou dizendo que você não pode morar na montanha, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a pessoa ir por uma montanha, o termo montanha significa se isolar, para fugir, daí sim, isso eu acho errado. Se a pessoa vai ir morar num lugar isolado porque ela não consegue lidar, daí isso é errado. Errado no sentido de quê? De que a gente tem que alcançar não que tem que, né? Mas o ideal é a gente alcançar um estado onde é que a gente pode estar em qualquer lugar. A gente pode ir para qualquer lugar. A gente pode fazer o que a gente quiser. Isso é muito legal. Quando você alcança uma estabilização, onde é que você pode fazer o que você absolutamente quiser. Sabe, né? O Marcelo perguntou da minha vida, então atualmente eu moro em São Paulo. São Paulo é a cidade mais caótica do Brasil, no sentido de movimento, de trânsito, de pessoas, é a maior cidade com maior população. Enfim, né, para quem já veio para São Paulo sabe como é que é. E eu já morei em vários países. Já morei na África, já morei na China, já morei na Coreia, já morei nos Estados Unidos. E eu poderia ainda morar fora. Eu poderia morar em lugares que as pessoas têm sonhos de morar. Mas atualmente eu estou em São Paulo para trabalhar, para correr atrás dos meus compromissos. Né? Eu preciso honrar meus compromissos. Isso daí é uma coisa que o Francis Lucille fala. Eu tenho um vídeo aqui que eu traduzi dele. O Francis Lucille foi o professor do Rupert Spira durante 10 anos. E o Francis fala que muitas pessoas, quando elas entram na espiritualidade e elas ficam imersas na espiritualidade, às vezes elas se afastam de tudo. Elas se afastam do trabalho, da vida normal, daí às vezes vão lá para a Índia ou para um ashram e ficam lá 5, 10, 15 anos, daí quando elas vão voltar para o país delas, elas não têm mais condições, não têm mais dinheiro, não conseguem mais contribuir para a sociedade, porque elas se afastaram de tudo. Então é por isso que eu falo que não é o ideal. Eu não estou dizendo que você não pode, com certeza você pode muito bem ir para a Índia, ficar lá 10 anos e se afastar de tudo, isso não é errado. Mas a questão é que isso traz consequências. Então, no caso, eu moro em São Paulo e eu ando aqui pela 25 de março, eu pego ônibus, hoje mesmo eu peguei ônibus para ir para o Correio. Daí eu fui caminhando até uma sapataria para pegar uma bolsa minha de câmera que estava sendo consertada. E daí eu gosto de usar esse exemplo da 25 de março, Zona Serialista, porque é o lugar mais talvez movimentado de São Paulo. E daí as pessoas têm essas coisas de energia, de eu sou afetado pela energia dos outros, mas eu tô aqui em São Paulo, nessa cidade tão amontoada de gente, eu ando na 25 de março, e eu volto de lá e a minha energia continua normal, tudo continua normal. A energia dos outros, o que nos afeta é as nossas próprias crenças, não é o mundo que nos afeta, não é a energia negativa dos outros, é a nossa própria energia que nos afeta. Então, quanto mais você acreditar que quando você ir num lugar cheio de pessoas, você será afetada, aí você vai ser afetado sim. Digamos, se você põe no seu umbigo um negócio para proteger a sua energia, né? Não sei se vocês sabiam dessa loucura, mas as pessoas põem uma fita adesiva no umbigo para proteger de não entrar energias pelo umbigo. Claro, cada um tem os seus próprios gostos, né? Loucura, pelo menos para mim, talvez para você seja algo legal. Mas se você faz isso, automaticamente você já está acreditando que o mundo tem o poder de te afetar. Eu, particularmente, não acredito que o mundo tem o poder de afetar a consciência. A consciência está além de tudo, né? Com certeza, as pessoas nos afetam minimamente, né? Minimamente no sentido energético, mas minimamente muito mínimo, sabe?
a ponto, pelo menos para mim, a ponto de nem fazer cócegas. Para quem não acredita, que é o meu caso. Mas se você acredita nisso, daí você vai ser muito afetado pela energia dos outros. E daí, continuando, para mim, eu nunca fui uma pessoa de sentar e ficar meditando o dia todo. Eu já fiz períodos de muita meditação na minha vida, já fiz retiros de silêncio, né? Já fui, por exemplo, lá para os Estados Unidos fazer retiro de 1 semana de silêncio com a Adyashanti. Mas não adianta a gente saber ficar na consciência em silêncio e não saber ficar na consciência em movimento. Então, para mim, o meu lugar, onde é que eu me aprimorei muito, o meu lugar de facilidade é de estar na consciência em movimento. E essa é a parte que as pessoas mais têm dificuldade. Como estar na consciência quando me movimento, né? Aqui eu estou me mexendo, e daí aqui é o Willy se mexendo, é o ego se mexendo, né? No caso, no decorrer da minha vida, eu fui praticando e de repente não é mais o Willy se movendo. O movimento acontece e não há mais o eu individual mexendo o corpo, né? Então, que nem esse assunto que é bem polêmico e estranho de ouvir, tipo, agora eu estou aqui falando, mas eu não tenho a sensação de estar falando algo. As palavras saem e eu apenas observo, não eu, né, mas só há o observar das palavras saindo. Eu não estou pensando no que eu estou falando, né? Os meus retiros que eu faço, por exemplo, presenciais ou online, nunca tem scripts. Eu chego lá e as palavras saem. Assim como o nosso coração bate sem a gente ter poder sobre isso, a nossa respiração acontece, nossa digestão acontece. Para mim, a fala acontece, o ouvir acontece, o caminhar acontece, o movimento acontece, e isso acontece de forma espontânea. Uma das formas de explicar isso, quando perguntaram para o Ramana Maharshi, você fala que você não faz nada, mas aqui nós estamos vendo você fazendo as coisas. Então é estranho, porque o Willy está falando, por exemplo, que ele não faz nada, mas ali está ele está falando a palavra eu. Ele está falando de si mesmo. Como assim? É contraditório? E daí o exemplo que o Ramana Maharshi usa é o rádio, ele transmite voz, música, mas não tem ninguém ali dentro. Então é mais ou menos isso. É estranho, né? O rádio é uma coisa estranha, porque ele está transmitindo voz de alguém que não está ali dentro, né? Então, da mesma forma, na minha vida, eu não fugi da vida. Eu não fugi da vida diária. Eu não fugi dos compromissos, eu não fugi das contas, eu não fugi dos contratos, eu não fugi da Matrix, que nem as pessoas falam, ai, nossa, eu vou sair da Matrix. Daí lá está a pessoa numa nova Matrix, né? Essas comunidades no Facebook aí, o pessoal que acha que saiu da Matrix, daí agora elas estão em uma nova Matrix. A Matrix daqueles que saíram da Matrix. Eu fui em direção à Matrix. Por quê? Porque para mim a consciência ela tem a capacidade de vivenciar tudo. Ela é perfeita, ela é incondicional. Então eu percebi que a consciência consegue estar aqui em São Paulo, ou na praia, ou viajando, ou isolada, ou com gente, ou sem gente. A consciência ela é totalmente flexível a qualquer situação. É claro, às vezes a consciência pode querer ficar mais na dela, às vezes ela quer trocar e se socializar, digamos assim, mas a consciência ela não tem limites, ela não tem bloqueios, ela simplesmente faz tudo. Então, para mim, eu fui vendo na minha vida de que eu não quero só ser desperto quando eu fecho os olhos e estou na minha casa, né? E muitas pessoas fazem isso. O Adyashanti ele usa o termo assim, ele fala que muitas pessoas são meditadores profissionais. A pessoa quando está ali meditando, ela esvazia a mente, ela se concentra e ela consegue ficar 2 horas com a mente vazia. Mas aí quando ela vai
se relacionar, daí você vê que o ego volta. Então, para mim, na minha vida, foi muito importante olhar para essa parte, o ego volta. Essa foi a parte que eu mais foquei na minha vida e continuo focando, é claro, de que eu preciso estar desperto em movimento, nas minhas relações, na minha socialização, nas minhas atividades. Eu vou dar um exemplo que às vezes eu dou. Por exemplo, às vezes eu vou dar um satsang, um retiro, um satsang, e daí ali no satsang as pessoas estão todas em silêncio, não todas, a maioria em silêncio, e elas estão plenas, e a mente esvazia. Daí termina o satsang e as pessoas já voltam para a narrativa mental, elas já voltam para o personagem. E para mim aquilo é um equívoco. Você tem que aproveitar a oportunidade do satsang, do retiro, para continuar no estado desperto. Eu não estou dizendo que é errado ir ali se socializar. Óbvio, vá lá, troca, conversa com as pessoas, mas faça isso de um lugar de presença. Faça isso de um lugar da consciência desperta. Não permita que as suas atividades façam você ficar inconsciente. Não permita que as suas atividades façam você dormir. Né? Então, Marcelo e amigos aí de canal, de caminhada, para mim o meu maior conselho é: vive sua vida, vai viver sua vida, vai passear, vai praticar esporte, vai à academia, vai trabalhar, vai pagar as contas, vai no banco, vai no mercado, vai num retiro, faz tudo o que você quiser fazer. E fazendo esse tudo, pratica estar na consciência durante essas atividades. Porque, como eu falei, é muito fácil a pessoa estar na consciência quando ela está imóvel, de olhos fechados. Eu quero ver como que você é quando você vai pegar o ônibus, ou quando você perde o ônibus, ou quando você está no trânsito, ou quando você está estressada, quando você está puto da vida. É nesses momentos que a gente precisa pôr em prática nosso estado. Isso se chama estabilização. Então, o Rupert Spira, ele fala que existe um sadhana pós-iluminação. Sadhana significa prática pós-iluminação. Mesmo uma pessoa desperta, ela precisa praticar, incorporar o estado desperto na vida diária. Por quê? Porque realizar a consciência é uma coisa, mas o seu corpo e a sua mente ainda não realizaram a consciência. Isso é uma coisa que eu falo nos meus retiros. Imagina, digamos que você tenha 30, 40, 50 anos de idade, sei lá a sua idade. E daí você despertou para a consciência. Beleza, nossa, sua consciência. Mas entenda que o seu corpo e a sua mente tem 30 anos de condicionamento no ego. Você acha que isso vai sumir de uma hora para outra? Com certeza não. Então é ali que vem o sadhana pós-iluminação. É a prática para você incorporar a consciência na vida diária. Falando sobre mim, eu comecei a fazer essas práticas quando eu estava na Itália, em 2010, por aí, 2011, 2012, eu não sei exatamente a data, que foi o dia que eu percebi que eu era consciência. Eu não estava num caminho espiritual, eu não lia livros espirituais, eu nem sabia sobre consciência. Eu simplesmente realizei que eu era uma consciência e eu achei muito legal. E daí, dali em diante, eu comecei a praticar estar na consciência, sem saber que era uma prática espiritual. E no início, era 98% dormente e 2% desperto. Hoje é o contrário, hoje talvez seja 5% dormente ou 2% dormente, depende do dia, e 95%, 98% desperto. É muito fácil estar desperto, talvez você possa olhar isso e, nossa, o Willis está dizendo que ele fica todo dia desperto. Mas é óbvio, é muito fácil, é gostoso, é prazeroso, é pacífico, faz sentido porque é o que nós somos. Como que eu iria dizer para você que é difícil estar na consciência? Não é a coisa mais fácil do mundo. Eu não vejo surpresas nisso.
Então entenda que para esse corpo e mente ele tem 20, 30, 40 anos de condicionamento. Então não vai ser assim que você vai simplesmente descondicionar, né? O termo que o Rupert Spira usa é a colonização do seu corpo e mente com o entendimento de que você é a consciência. Essa colonização não acontece de um momento para o outro. É que nem botar um pano sujo de molho. Não vai sair em um momento. Você precisa botar o pano, esfregar ele, espremer ele, botar o pano de novo de molho. Às vezes você precisa botar quiboa, ou seja lá o químico que for. E daí você vai limpando o pano até ele retornar para o estado natural dele. E é isso que acontece no nosso caminho. Então a minha recomendação é, claro, faça meditação diariamente, escute meditações se você gosta de escutar, ou fique em silêncio, né? Faça meditações silenciosas, faça as práticas de autoinvestigação, né? Eu tenho um livro que se chama Práticas Espirituais Sagradas, que está na Amazon. Quem não sabe, eu tenho 3 livros na Amazon, então vocês podem procurar lá os livros. E faça essas práticas que são necessárias, né? Ficar em silêncio, fazer uma oração, permanecer na consciência em silêncio. Mas a prática principal é vai viver a vida. Vai num parque de diversão, metaforicamente falando. Vai no banco, vai pegar ônibus, né? Vai dirigir o seu carro, vai viver a vida. E ali você pratica, até você conseguir diminuir essa lacuna entre estar dormente e estar desperto. Claro, também é muito importante, esteja perto de pessoas despertas se você conseguir. Eu não tive muito isso na minha vida. Eu fiz bastante do meu caminho, foi sozinho e online, né? Eu acompanhei muito os meus professores através de livros e vídeos, que nem você está fazendo aqui. Mas se você tiver oportunidade, esteja perto de pessoas despertas. Não que seja necessário, assim, depende da situação, porque às vezes a gente acha que está num grupo de pessoas despertas e lá não tem ninguém desperto. Às vezes só está atrapalhando. Mas, por exemplo, eu tenho os grupos semanais, né, que a gente se encontra domingo. Eu acho muito bacana, porque ali a gente relembra dos ensinamentos, ali a gente relembra das lições, ali a gente pratica, né? E daí as pessoas voltam para a vida delas e vão viver a vida delas. Então, leia um livro, pratica meditação, vai num retiro online, um retiro presencial, converse com pessoas espertas, mas acima de tudo, viva a vida. Vai viver a vida, sabe? Tira o colar, tira o... Como é que chama o colar de meditação lá? Os bojas, eu não sei como é que é o termo. Tira o colar de meditação e vai pra rua. É claro que isso, não estou falando que vocês precisam fazer isso. É meio que uma brincadeira no sentido de tira a roupa espiritual e vai viver a vida. É ali que está a verdadeira espiritualidade. Que nem o Adyashanti fala, o Ram Dass fala. O Ram Dass fala assim, se você quer testar o quão iluminado você está, vai tirar férias com a sua família, vai visitar a sua família. E daí o Adyashanti fala, se você quer ver o quão iluminado você está, põe ali na propaganda eleitoral do político que você menos gosta e veja se você consegue amar essa pessoa. Então, todos os mestres, eles sempre trazem atenção para a vida diária. O próprio Ramana Maharshi, ele falava muito sobre... As pessoas vinham falar para ele, Ramana, eu quero abandonar minha família, quero abandonar meu trabalho, eu quero viver o caminho espiritual. Daí o Ramana Maharshi fala, não, você não pode fazer isso, vai cuidar da sua família, vai trabalhar e no seu tempo livre faça as práticas, né? Então, a maioria dos mestres, os verdadeiros mestres, eles sempre vão trazer a atenção para a vida diária. Dificilmente um verdadeiro mestre vai dizer para você se isolar da vida, porque aqui está a vida, meus amigos. Aqui, ó, nisso, tá em tudo. Que nem o Adyashanti fala quando ele teve uma das realizações dele, ele via Deus em tudo, e daí ele estava na casa dele, e ele foi olhar a privada,
E ali também estava Deus na privada. Não que ele viu uma pessoa chamada Deus, mas ele via a consciência ali. Ele via a privada através da consciência. Então, é isso. A melhor prática é o viver a vida, encarar a vida, encarar o que nós temos para encarar diariamente. Se você quer saber o que você deve fazer, olha para o que a vida está te oferecendo. Diariamente a vida te oferece algo. Às vezes a gente nem precisa buscar, nossas práticas estão bem na nossa frente. A gente só precisa abrir os olhos para perceber. Tá bem, meus amigos? O vídeo vai ser isso. Acho que o que foi 37 minutos. É uma aulinha aqui. E então é isso. Muita gratidão. Se alguém tiver uma sugestão de tópico, por favor traga. Eu sei que tiveram outras pessoas também trazendo. Não se sintam tristes quando eu não fazer a sua sugestão, né? Tudo bem. Eu vou fazendo as coisas no meu tempo aqui, porque requer tempo, né? Esse vídeo aqui, por exemplo, foi 40 minutos, e agora eu vou editar ele e daí postar no YouTube, então essas coisas levam tempo, né? Então, mas se você tiver sugestão, com certeza traga aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo lá nos seus grupos de espiritualidade, grupo da família, para o pessoal saber e para a gente poder fazer essa mensagem seguir adiante. Tá bem? Então, muita gratidão, que vocês possam aproveitar a vida de vocês e abraçar a vida de vocês. A vida é bela, mesmo quando ela não é bela. A vida é muito bela. Tá bem? Gratidão.